deixei algumas indicações para vocês lá, mas então a gente vai começar hoje. Bom, na verdade, na aula de hoje, a gente vai fazer uma continuação barra um filler, né? Eu gosto muito de passar essa aula, então eu gosto quando vocês se interessam, que foi o que aconteceu na semana passada, que eu cheguei a comentar com vocês, que na verdade a minha ideia era pular essa aula e já ir para o próximo assunto. Mas como vocês demonstraram interesse, e a gente já tinha conversado sobre isso no começo do ano, que a ideia é que vocês também sugiram coisas que a gente possa trazer aqui para ser falado, né? A gente fala de muita coisa, obviamente, que vai cair no vestibular, mas também é importante que a gente tenha esses momentos assim que vocês acharem um tema interessante, quiserem sugerir. Então, eu sempre reforço, se vocês tiverem algum assunto de literatura que é interessante trazer, por favor, sugiram que a gente pode conversar sobre. Mas, enfim. Então, eu acho mais. Eu vou dar uma pré-contextualização para vocês do tema de hoje, mas eu acho legal já a gente já partir para a leitura para dar uma conversada. Mas a ideia de hoje é a gente falar sobre, na verdade, o tema de hoje tem muitos nomes, né, digamos assim, mas a gente ainda está no romantismo, tá? Isso é meio que uma vertente, assim, do romantismo que ficou conhecido como ultra romantismo, que vocês já vão entender o porquê desse ultra. Ele também tem o nome de segunda geração do romantismo, porque a gente vai ver que o romantismo ele durou muito tempo assim na história. Então ele vai ter várias gerações. Então você vai ter a primeira geração, que é essa primeira geração que a gente viu mais brasileira, né, buscando uma identidade nacional, mais indianista. Agora, então, a gente entra nessa segunda fase, que eu vou explicar para vocês melhor um pouco como ela funciona. A gente vai ver a terceira fase na próxima semana, e assim vai seguindo, mas para na terceira fase. Mas a gente ainda está dentro do romantismo. Essa vertente do romantismo, ela é ultra, digamos assim, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar que é um romantismo um pouco mais exagerado do que a gente está acostumado, com uma temática um pouco diferente. Só que ainda muito parecido com o que a gente viu. Porque vamos lembrar de uma coisa, né? Já fazendo uma revisão, caso alguém esteja perdido. Quando a gente está falando de romantismo, a gente está falando de uma arte, né? Não só na literatura, como em outras artes também, na pintura, na arquitetura, enfim, que eram pessoas que estavam muito preocupadas em voltar com o sentimentalismo na arte. Você voltar com o exagero, eram pessoas que eram obcecadas por essas histórias de aventura. Então você vai resgatar muitos elementos da Idade Média, que é quando aconteciam essas histórias de amor idealizado, de você lutar contra dragões, criaturas místicas, cavaleiros, soldados. Isso na Europa, né? A gente vai ver aqui, que aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Porque o Brasil estava muito preocupado em criar uma identidade nacional, então você vai criar uma série de histórias sobre os indígenas, né? Que eu já comentei com vocês nas duas últimas aulas, que foram eleitos os heróis daqui, né? Os heróis nacionais. Mas o romantismo ele também tinha muito isso sobre o desejo do proibido, né? O desejo do misterioso, né? De você flertar com essa questão mais misteriosa. E eu acho que isso introduz um pouco a aula de hoje. E aí a obra que eu quis trazer para vocês hoje, ela é do Álvares de Azevedo. Eu vou trazer uma foto aqui dele para vocês, chamado Noite na Taverna. Alguém, por acaso, já ouviu falar do Álvares de Azevedo ou dessa obra dele, Noite na Taverna? Então, você disse você falou pra gente sobre essa obra na última aula, só Uhum. que eu não fui, eu esqueci de ir atrás. Não, também não tem problema lembrar, tipo, é só se de repente alguém já viu na escola ou em algum outro lugar. Eu lembro de ter visto, por exemplo, aqui só no cursinho mesmo, não cheguei a ver na escola. Eu lembro de ter visto a capa. Algumas É. capas eram bem, tipo, Hum. bizarras mesmo, no pior, no sentido de bizarro mesmo, mas eu só lembro da capa. Uhum. E aí, novamente, que fique claro isso, né? O Noite na Taverna, a gente está falando de contos, né? Que é um livro de contos, de ficção, e aí eu gosto muito de trabalhar, quando a gente está falando de romantismo, eu gosto muito de trabalhar HQs com a galera, porque eu acho que fica de melhor entendimento para todo mundo. Então, eu tenho uma HQ super bacana aqui baixada já de uns tempos do Noite na Taverna, que eu queria trabalhar com vocês, eu acho que vai ser bem bacana para a gente começar a leitura. Então, eu acho que introduzindo assim para vocês um pouco essa questão do Noite na Taverna, né, porque eu acho legal contextualizar a leitura para vocês não se sentirem tão perdidos. O Noite na Taverna, como eu falei para vocês, ele é um livro de contos escrito pelo Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo ele é um autor que eu mostrei a foto para vocês, brasileiro, né? Ele nasceu em São Paulo, viveu aqui nesse eixo do Sudeste, porque ele nasceu em São Paulo, mas ele também viveu uma boa parte da vida dele no Rio de Janeiro. E
Ele era muito. Porque, assim, essa vertente do romantismo. Vamos pensar o seguinte, deixa eu ver se eu consigo. Tá, então vamos pensar que em azul aqui o que eu vou. Será que vai ficar? Fica. Vocês estão visualizando a minha tela eu desenhando, né? Sim. Ah, então ótimo. Bom, então finge que isso aqui é o romantismo, essa bolha todinha. O romantismo é tudo aquilo que a gente discutiu, o sentimentalismo, o exagero e tudo mais que a gente já viu. E aí, desse romantismo gigante, dessa nuvem romantista gigante, você meio que vai ter um círculo dentro que a gente pode chamar do ultrarromantismo. Opa. Então, o que é interessante vocês saberem que o ultrarromantismo, essa segunda geração do romantismo, opa, eu não estou conseguindo deixar ele menor, mas eu quero que vocês entendam o que eu estou tentando botar aqui, não estou conseguindo. Opa. É como se fosse um recorte, né? Ele fica dentro do círculo do romantismo, mas ele também tem muita coisa diferente, mas também é muito parecido. Isso é uma coisa meio de matemática, né? Que a gente vê daqueles círculos que se interseccionam, né? E que não sei se ficou claro para vocês, mas eu quero que vocês entendam que o ultrarromantismo ele é uma vertente do romantismo. Ele faz parte do romantismo, mas ele é um recorte um pouco mais específico e um pouco mais diferente que a gente vai ver. Talvez quando vocês lerem a obra vocês vão entender melhor, mas vocês conseguirão entender que é uma vertente, um recorte do romantismo em si? Isso é claro para vocês? Eu entendi que é algo relacionado e ao mesmo tempo diferente do romantismo. Exatamente, é isso. E aí, por que ele é tão diferente? Eu acho que também isso é importante vocês saberem para contextualizar. A gente tem que voltar lá para a Europa, né? Porque por mais que o romantismo brasileiro ele trata de uma arte brasileira, ainda tem muita influência da Europa. A gente vai ver que o romantismo fez muito sucesso na Europa. Muitas pessoas, como por exemplo o próprio Shakespeare, né, que escreveu o Romeu e Julieta, escreveu o Hamlet, eles ficaram muito famosos nessa época, mas a gente também vai ter um carinha muito famoso nessa época chamado Lord Byron. Não sei se alguém já ouviu falar dele. Mas, de curiosidades literárias que é importante saber, ele é meio-irmão da Mary Shelley, que a Mary Shelley acho que as pessoas já conhecem mais porque ela foi a autora que escreveu o Frankenstein. E acho que só por vocês já saberem o Frankenstein em si, acho que já também dá uma pista de como é esse ultra-romantismo. O Lord Byron, tipo, ele também escreveu várias coisas romantistas, assim, na época, né? Ele era um escritor de romances, e ele era muito famoso na Inglaterra, né? Porque ele é britânico. Ele era muito famoso assim entre os jovens, né? Era uma literatura muito consumida pelos jovens. Só que ele tinha influências muito pessimistas nos livros dele. Então você vai encontrar diversas coisas melancólicas, com vontade de morrer, com flertando com a morte, até mesmo com coisas mais malignas, digamos assim, né? Um pezinho ali no satanismo, numa coisa mais macabra, ocultista. E era uma coisa muito consumida pelos jovens da época, né? E isso, eu lembro que eu trouxe uma pesquisa sobre isso uma vez, mas eu não achei ela novamente, então não quero falar para vocês afirmarem com certeza. Mas essa época do romantismo, ela vai ficar conhecida também na Europa como mal do século, né? Então é uma época em que você vai ter diversos autores escrevendo coisas muito pessimistas, né? Eu já li uma vez que parece que acontece uma onda ali de suicídios em algum país, se eu não me engano, da Alemanha ou da França, justamente porque você estava tendo uma grande onda de pessimismo nos jovens de lá. E é claro que assim, isso não vem com muita força para o Brasil, né? Você vai ter alguns escritores nessa vertente mais melancólica, mas não é tão forte, porque novamente o foco aqui no Brasil estava em você criar essa identidade brasileira, né? O romantismo aqui ele chega de uma maneira muito diferente. Mas não significa que a gente não vai ter os nossos representantes, né? E aí volta no que eu falei, o Álvares de Azevedo ele era jovem, tá? É importante vocês saberem que quando ele escreveu Noite na Taverna e os livros dele, ele ainda era jovem, tá? Muito jovem, tipo, jovem assim, da nossa idade, digamos assim. Então, ele nasceu em 1831, deixa eu fazer a continha aqui de matemática com vocês. Ele nasceu em 1831 e ele escreveu Noite na Taverna em 1855. Ele tinha 24 anos, então ele era jovem, ele estava no período da juventude dele. A primeira obra dele, por exemplo, que é um poema chamado Líria dos 20 anos que ele escreveu com 22 anos, então ele era um poeta muito novo. Então ele estudava em universidade e provavelmente ele consumia muito esse conteúdo europeu do Lord Byron e também de outros autores. Isso está claro para vocês? Tranquilo essa contextualização? Ah, tá. Tá bom.
Então tá bom. Então vamos começar. Então eu vou ler o livro aqui para vocês, talvez ele fique mais claro. Ele é uma HQ, né? Ele foi ilustrado por várias pessoas, né? Não foi por uma só, mas ele também ele pega assim o próprio texto literário do Noite na Taverna, que também não é um livro grande, ele só tem 31 páginas, então e a HQ tem assim, tempo de história, acho que deve ter por volta de umas 50 páginas, mas a HQ toda tem 100, sim. E a HQ ela já começa introduzindo os personagens da história, né? Então a gente tem na história o Solfierre, o Bertrand, o Genaro, o Claudius Hermann, o Johan e o Arnold, né? São os 6 personagens assim da história. E aí qual que é o contexto da história? Eles estão numa taverna, né? Que é uma espécie de bar, né? Assim que os jovens se reuniam assim na época, mas não só jovens, mas era muito consumido por jovens, né? Era um lugar onde se vendia vinho, era um restaurante também onde acontecia diversas festas com bebida, embriaguez e orgia, tá? Então a gente já percebe um pouquinho o ambiente insalubre. E aí eu vou ler o primeiro capítulo aqui com vocês. Essas cores que eu coloquei aqui é só para vocês lembrarem que são os personagens, tá? Para ficar mais visível. Eu sempre preciso confirmar com vocês em relação ao zoom, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo visualizar bem? Lembrando que também dá para dar zoom no celular, tá? Mas tá tudo bem? Vocês conseguem enxergar? Sim. Então tá bom. Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui a. Opa, ficou tudo preto aqui para mim. Peraí que sempre acontece isso. Geralmente volta mais rápido. Tá, acho que agora foi. Então a gente já começa com o Solfierre falando. Vinho, vinho, não vês que as taças estão vazias e bebemos o vácuo como um sonâmbulo? E aí o Johan responde, né? Espiritualista, bebe a imaterialidade da embriaguez. E aí o Bertrand continua. Ó, vazio, meu copo está vazio. Olá, taverneira, não vês que as garrafas estão esgotadas? Então eles estão no contexto ali de que eles estão bebendo, né? De embriaguez. E aí vão percebendo também a linguagem, acho que é importante também para a gente poder conversar depois. E aí o Bertrand continua. Não sabes que os lábios da garrafa são como os da mulher? Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava? E aí o Johan continua. O vinho acabou-se nos copos, Bertrand, mas o fumo ondula em... Oi? Ah, não tá aparecendo o texto. Tá aparecendo Opa. um link de PDF. Ai, Uma desculpa. nova guia. Perdão. Ainda bem que, obrigado por ter me interrompido, porque eu já estava lendo aqui, tipo, loucamente. Tá, acho que agora foi. E aí, eu tô bem aqui, tá? Eu risquei na tela, no verde. Então, eu tô indo aqui para vocês também lembrarem dos personagens, tá? Então, o verdinho aqui é o Johan. O vinho acabou-se nos copos, Bertrand, mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as nossas lembranças, de todos os nossos sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desabotaram, a última saúde. E aí, esse aqui embaixo é o Arnold falando ao fumo das Antilhas e a imortalidade da alma. E eles comemoram, bravo. E aí, só para vocês saberem, quando ele fala fumo das Antilhas, Antilhas é uma região ali da América Central, que tem os países, hoje em dia, da Guatemala, Nicarágua, Cuba, enfim. Era um comércio muito grande de tabaco que você tinha ali. Então, o tabaco vinha das Antilhas para o Brasil. Então, por isso que falam fumo das Antilhas, só para vocês saberem. E aí, aqui em amarelo, o Solfierre volta e fala: calai-vos, malditos, a imortalidade da alma, pobres doidos. E aí ele fala: porque a alma é bela, não podeis crer que ela morra, doidos. A imortalidade da alma, ó, não, 1000 vezes. A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas. E aí o Arnold fala: Solfierre, és um insensato. O materialismo é árido como o deserto. É escuro como um túmulo. Não crês em mais nada, nem em Deus? E aí o Solfierre responde: do terror é que vem a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor. Muito bem, mas se entendeis por Deus os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue, não creio nele. E aí o Arnold fala: e os livros santos?
E aí aqui em verde é o Johan, ele responde: Miséria, quando me vieres falar em poesia, eu vos direi. Aí há folhas inspiradas pela natureza, como nem Homero as sonhou. Mas quando me falarem em visões santas, eu vos direi: mentiram como as miragens do deserto. E aí o outro responde: Estás ébrio, Johan. Ateísmo é a loucura. É a verdadeira filosofia, é o epicurismo. A felicidade do homem está no prazer. E aí ele volta. Quero que todos os levantem e digam: ao deus Pan, né, o deus do vinho, da natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco, que nos chamamos melhor pelo seu nome, o vinho. Perdão, Baco é o deus romano do vinho, não o Pan. É o da natureza, desculpa. E aí eles celebram, né, ao vinho. E aí o Arnold diz: Agora ouvi-me, senhores, entre um brinde e uma baforada de fumaça, o que nos cabe é contar uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos. E aí o Sofia volta: Uma história medonha, Archibald? Pois bem, dir-vos-ei uma história. Mas quanto a esta, podeis tremer a gosto. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Então, esse é o contexto do livro. Eles estão numa taverna ali conversando. Vocês percebem pelos diálogos que eles estão já meio que bêbados, né? Falando sobre como a vida é basicamente prazer, bebida e sexo. E eles estão ali conversando e trocando ideias. E aí a história meio que começa aqui. Porque eles estão falando, né? Ai, tá na hora de contar uma história. E aí você vai ter cada um desses personagens aqui contando uma história da vida deles, né? E aí, antes da gente continuar, eu queria saber se, em relação, o que vocês entenderam em relação à linguagem, vocês também não entenderam nada, mas eu queria que a gente também fizesse uns apontamentos antes da gente continuar. O que vocês acham? Olha, eu vou ser sincero. É, eu gostei entre aspas, né? Eu achei mais ou menos a história, porque eu não sei como é que ela vai se desenvolver até o final, mas era, era pra gente pegar alguma coisa específica? Ou era só pra entender, tipo, que eles mexem com temas mais pesados? A gente vai chegar um pouquinho lá. Eu quis só fazer uma introdução, mas eu acho que assim, vamos pensar em como a linguagem é escrita. Tipo, vocês acham que ela é um pouco diferente do que a gente viu na semana passada, por exemplo, com Iracema? Ah, sim. Como? Bom, começando Você primeiro sentiu com. assim de diferente? O que você acha? Ah, o primeiro. Acho que o ambiente que a história se passa, também os assuntos que são abordados, as coisas que os personagens mencionam, Uhum. Não tem indígenas, né, na es- história. são temas. Eu não ia dizer isso, mas eu ia dizer que são temas assim mais ásperos, vai. Temas que as pessoas às vezes eu sinto que evitam conversar, tipo ateísmo, materialismo, Uhum, sim. que são temas que podem causar discussões e atritos, não sei. Sim, é uma conversa meio que mais filosófica, né? Mais profunda, assim, você diz. Eu acho que essa palavra é uma conversa mais filosófica. E também a forma como eles falam, né? Tô falando bêbados. Na história da Iracema é mais uma questão mais romântica e tal. Eles estão apelando pra coisa mais carnal. Uhum. Alguém mais quer falar alguma coisa também? O que vocês acham? Se alguém também não entendeu nada, assim, não tem problema, tá, gente? Eu acho ainda uma linguagem bem difícil, né? Já dando a minha opinião aqui. É uma linguagem bastante. Só acho engraçado para ser um bar de jovens. Então, eu acho que assim, isso também é um parênteses muito grande você ter colocado. Obrigado por você ter falado isso, Hugo. Eu acho que talvez hoje, na nossa sociedade hoje, a gente tem essa impressão de que jovem é tipo jovem assim, de, né, 15, 20 anos. Mas eles estão ali na faixa dos 20, dos 30. Então, para a época, era ainda uma época de mocidade, né? Que a época usava muito essa palavra mocidade, de uma jovialidade mesmo do corpo, né? Um momento não só de ser jovem, de adolescente, mas é um momento jovem que você acaba casando, que você acaba tendo filhos também, formando uma vida. Então, acho que também se diz jovem nesse sentido. E aí, um trecho que eu quis trazer para vocês aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, o Solfierre. A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. Será que isso não lembra vocês na semana passada, quando a gente estava falando, né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, né? O cabelo mais negro que a asa da graúna,
cabelo mais longo que o talhe da palmeira, essas comparações assim de você usar a natureza, e não só a natureza, né? Você fazer muita comparação para você falar de uma pessoa, essa linguagem mais romântica, vocês ainda percebem que ela se conserva um pouco? Peraí, professor, travou um pouco pra mim. Você consegue repetir? Esse trecho aqui que o Solfierre fala é: a alma não é como a lua, que é sempre jovem, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas, né? Que a vida também não é essa coisa linda e virgem que a gente sempre fala, né? A vida também pode ser simplesmente um monte de Não. célula que decidiu se unir ali e falar, vamos ficar junta. Hum. Não lembra um pouco, semana passada, que a gente viu do Iracema, né? O cabelo mais longo que o talhe da palmeira, virgem dos lábios de mel, essas comparações, assim, essas metáforas. Eles. Eu percebi isso. Agora que você falou faz sentido. Enquanto na história da Iracema tem uma pegada mais romântica, assim, que um adolescente poderia escrever, um adolescente assim, do ápice, sei lá, curte esse tipo de coisa. Essas histórias elas abordam coisas assim, mas como se a vida não fosse, como se a vida fosse cruel. Sim. Sei. É, a Iracema representa o lado fantasioso da qual ele tenta refrutar. Eu não entendi muito bem essa. Ele disse, tipo, acho que eu entendi, professor, que o Hugo Vai, quer vamos, explicar. vamos, vamos. Explica aí, Hugo. Ah, É, não, eu acho que eu não entendi só muito bem o final. Tenta refrutar, mas. acho que ele quis dizer refutar no sentido, tipo, que Iracema, enquanto a história da Iracema passa uma coisa mais romântica, essa Uhum, história tenta passar uma coisa mais, que a vida não é tão, a vida não é um mar de flores. Acho que seria uhum. nesse sentido. Ah, é É isso isso mesmo. mesmo. É, eu acho legal vocês terem falado isso, porque é meio que isso, né? O ultrarromantismo. Tipo assim, se a gente pensar que no romantismo eram pessoas que amavam tanto a vida, que a gente pensa que no ultrarromantismo você começa a ter um pouco esse desejo pela morte, que é o que acontece muito na época, né? Você vai ter escritores que. O Álvares de Azevedo, ele tinha muito esse desejo pela morte, né? Que a gente pode ver melhor. Mas eu acho que assim, o que a gente pode apontar para a gente continuar? Primeiro, o conteúdo de fato é muito diferente, né? No Iracema a gente tem a história de uma mulher indígena e tudo mais, né? Tudo aquele bababá. E aqui são amigos, né, que não são, tipo, indígenas, né, são pessoas, assim, da cidade, do urbano, né, conversando sobre temas, assim, mais existenciais, bêbados, né, num bar. Mas a linguagem, vocês concordam comigo que é a mesma? O conteúdo é diferente, a história, né, como acontece, mas como é dito os diálogos, essas comparações, essas metáforas, vocês concordam comigo que é parecido, as metáforas, o uso de você comparar com a natureza, ai, a Virgem dos Lábios de Mel, sempre moça, nua e bela, com sua virgindade eterna, faz sentido para vocês isso ser parecido? Sim, é uma característica do romantismo. Sim, exatamente. É, até o estilo do quadrinho é muito parecido também, né? Uns traços mais reais e tudo mais, que tenta lembrar mais uma pessoa. Então, enfim, então acho que a gente pode continuar. E aí eu queria pedir para vocês escolherem, assim, porque eu acho que esse livro é legal porque você não precisa ler com uma certa fidelidade. Você não precisa ler na ordem. Você pode escolher literalmente a história de cada um aqui, a gente pode ler. Então, não sei se vocês querem ler a história do Solfierre, do Bertrand, do Genário, do Cláudio ou do Johan. Só ia falar para vocês não escolherem a história do Arnold, porque essa tem que seguir uma linha mais cronológica. Ah, Mas tem pode. 5 histórias aqui para escolher e a gente pode ir para qualquer uma. Esses cinco que você citou, não precisa seguir uma ordem? Segue. Não, eu acho que assim, o livro ele dá um pouco essa liberdade, porque são contos. Então cada personagem é uma história, então você tem essa liberdade de escolher. Pode ser do com pontinho azul. Tá, o Bertrand. Todo mundo concorda? Alguém quer uma outra ideia? Podemos ir no Bertrand. Então vamos de Bertrand. Então, vou pular aqui um pouco o livro. Então, Bertrand. Eu queria uma ajudinha para ler. Alguém se voluntaria para ler comigo? Porque Pô, peraí, professor, então.
Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ir finalizando as horas que eu pedi para você ler, pode ser? Tá bom. Tá, então eu vou Pode. começar aqui com o narrador agora, tá? Então, capítulo 3, Bertrand. Uma coisa legal é que toda a história ela tem uma epígrafe, né, no livro. No quadrinho não tem, mas no livro original tem, né? O que é uma epígrafe? É uma citação que começa antes da história. E a citação que a gente tem aqui é a seguinte, não está aqui no quadrinho, mas eu vou ler para vocês. Por que eu deveria gemer pelos outros quando ninguém suspirará por mim? Né? É uma frase que foi o próprio Lord Byron que disse num dos livros dele. Então a epígrafe é isso. Antes de você começar a história, você coloca uma outra citação de um outro livro, porque vai ter a ver com a história. Então, grave muito bem essa epígrafe, porque pode ser que relacione com a história. Então, novamente. Mas por que eu deveria gemer pelos outros quando ninguém suspirará por mim? Então, vou começar narrando a história. É uma história sobre o Bertrand. E não se passa no Brasil, ela se passa na Espanha. Então, o livro começa falando. Havia em Cádiz, no sul da Espanha, uma linda donzela daquele moreno típico da região. Amei muito essa moça. Chamava-se Ângela. Então, Bertrand está falando, né, que ele se apaixonou pela Ângela. Quando eu estava decidido a me casar com ela, tive que partir para a Dinamarca, porque meu pai estava me chamando. E aí o pai dele fala: Graças a Deus, meu filho, que consegui vê-lo antes de partir para sempre. E aí o pai dele morreu, né? Todos choravam a morte de meu pai e eu também chorava, mas também chorava de saudade de Ângela. Então, depois de ter vendido os bens que recebi de herança do meu pai, depositei toda a fortuna em um banco e voltei para a Espanha, ansioso por reencontrar minha amada. E aí ele volta para a Espanha, mas descobre que Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, meu amor não morreu, nem o dela. Foram muitas noites de loucura. Mas um dia o marido dela soube de tudo. Certa noite, em minha vigília, eu esperava ver as cortinas brancas à sombra de Ângela. E aí ela grita: Bertrand! E ela fala: Vem comigo. E ele sentiu-lhe a mão dela úmida. E aí passei a minha mão por meus lábios, tinha gosto de sangue. E aí, vai lá, Pedro, fala aí pelo Bertrand. Aqui embaixo. Quando, quando a Angela veio à luz, Não, eu aqui. vi. Aqui embaixo, onde eu tô com a seta. Tá. Angela, de quem é esse sangue? E aí, Ângela me deixou no escuro, tocando, e acabei encostando numa mesa. Senti uma cabeça fria, como neve molhada de um líquido espesso, era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi, era horrível. Sobre o peito do marido assassinado estava uma criança de bruços também morta. E aí, lê aqui pela Ângela, o Pedro, por favor. Petra, foi por ti que tive força bastante para tanto crime, sou tua e tua só. Fujamos, a nós pertence o futuro. E aí, né, ela mata o marido dela e o bebê dela e ela foge com o Bertrand. E aí o narrador, o Bertrand continua, né? Foi uma vida insana com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem e era um formoso rapaz assim. Era como todos os moços libertinos. Um dia ela partiu, mas sua lembrança ficou como um fantasma de mau anjo perto de meu leito. Fiz de tudo para tentar esquecê-la. Uma noite, depois de muito beber, eu caí às portas de um palácio. Os cavalos de uma carruagem pisaram-me ao passar e partiram minha cabeça, né? Então, ela abandona ele e ele fica muito triste, né? E aí, continuando a história. Fui salvo pelos moradores do palácio, um nobre velho viúvo e uma menina de 18 anos. A pobre inocente me amou e eu, sobre o teto do velho fidalgo, desonrei-lhe a filha. Fugi com ela, né? E quando a gente tá falando de desonrar, é que ele tirou a virgindade dela. Depois me enjoei dessa mulher. E aí, lê esse diálogo aqui, por favor, Pedro. Eis, Siegfried. eis aí, Siegfried, apostei e perdi as últimas joias que tinha. Aceite agora a moça como pagamento. Eis aí. E quem sou? Isso. Valeu. E aí ele abandona uma outra moça. E aí um dia na Itália, saciado de vinho e mulheres, decidi me matar. E ele se joga, maldição. Senti-me puxado nas águas, a sede da vida veio ardente. Apertei aquele que me socorria. Sem querer, matei-o. Cansado do esforço, desmaiei. Quando recobrei os sentidos, estava num pequeno barco de marinheiros que remavam em direção ao navio.
E aí o marinheiro fala, vai lá, Pedro. Estás bem? Iremos levá-lo ao nosso comandante. Quem E aí, és? e aí o comandante, quem és? E aí continua aqui, por favor. Sou Betran, comandante de um Nossa, de um desgraçado que não pode viver na terra e não deixaram morrer no mar. Queres vir a bordo? Continua. Sim, não é pra, a não ser que preferas atirar-me ao mar. Não Não, faria levar-te a bi comigo, serás um servente. Agora aqui. servir, prefiro que me atirem ao mar. Ora, então queres viajar de braços cruzados? Não, quando for a hora da manobra, dormirei, mas quando vier a hora do combate, ninguém será mais valente do que eu. Muito bem, podes ficar, gostei de ti. E aí ele sobe no navio, né? E aí o comandante trazia a bordo uma bela moça, era sua mulher. Os marinheiros a respeitavam, um poeta a amaria de joelhos. Com suas lágrimas, com seus sorrisos, com olhos úmidos, aquela mulher me enlouquecia às noites. Era como uma vida nova para mim, cheia de desejos que eu acreditava mortos. Eu a amei, e ela amou-me também. E aí o marinheiro fala aqui embaixo. Vai lá, Pedro. Aqui. É, a embarcação à vista está sem bandeira, podem ser piratas. E aí chegam os piratas, né, no navio que ele tá, disparem um tiro falso para que nos mostrem a bandeira. Não içaram a bandeira, atirem novamente. São piratas, disparar canhão. E aí o outro marinheiro fala, vai lá, Os piratas estão fugindo. isso. E aí os piratas fogem e fodem o navio todo, basicamente. E aí o navio estava afundando. E aí nessa ocasião sentiu-se uma fumaça que subira do porão. O pirata dera fogo à pólvora. E aí o marinheiro fala, vai lá, Vai explodir. vai explodir. E aí, com uma manobra atrevida, nosso navio afastou-se do perigo, mas a explosão fez-lhe grandes estragos. Enquanto o comandante se batia como um bravo, eu desonrava como um covarde. Né? Então, novamente, eles estão lá transando e o navio afundando. Um dia, um navio encalhou num banco de areia. O ranger da quilha na areia gelou a todos. E aí, o capitão, marinheiros, construam uma jangada com toda a madeira disponível que encontrarem. Foi um quadro horrível. Éramos nós num mar sem horizonte ao balançar das águas. Uma noite a tempestade veio. O oceano parecia um bando de leões com fome. Cada onda que varria nossas tábuas descosidas arrastava um homem. A morte era para os filhos de Deus, não para mim, o bastardo do mar. Quando a aurora veio, restávamos 5. Por alguns dias comemos apenas umas bolachas, salgadas pela água do mar. Né? Então, já tinha morrido metade da galera que estava na jangada. E aí continua aqui o capitão falando, Pedro, por favor. A fome os matou. Bertrand, ajude-me a jogá-los ao mar. E aí eles estavam lá no meio do mar, sem saber o que fazer. Depois não havia mais alimentos, e no homem despertava a voz do instinto, das entranhas que tinham fome. Na verdade, senhores, o homem é uma criatura perfeita, mas toda a perfeição se apaga diante da fome e da sede. Isso para dizer um fato velho e batido, uma prática do mar, uma lei do naufrágio, a antropofagia. O costume do mar manda, a morte de um para a vida de todos. Tiramos a sorte. O comandante teve por lei morrer. Esperemos até amanhã. Deus terá compaixão de nós por vossa mãe, por Deus. Se ele existe, deixai-me ainda para viver. E aí fala aqui pelo Bertrand, por favor, Pedro. Aqui em cima. Eu tô com medo de ver o que isso vai dar, mas tá bom. É, eu espero que não aconteça o que eu tô achando que vai acontecer. Morrer hoje, amanhã ou depois é indiferente, mas hoje que tenho fome. Lembre-se, fui eu que por piedade o acolhi em meu navio. E aí ele diz isso pro Bertrand e os dois brigam. E aí ele vai e mata o comandante. E aí depois que eles matam o comandante, o Bertrand fala: aquele cadáver foi nosso alimento por 2 dias. Nossa E aí Senhora. eles estão lá, né? E depois as aves do mar já baixavam para partilhar a presa. E depois eles lançaram os restos ao mar.
Eu e a mulher do comandante passamos 2 dias sem comer nem beber. E aí ela fala, morramos juntos. E aí continua aqui, Pedro. Sim, mas antes deixa-me abraçar-te. E aí esse foi a última agonia do amor que nos queimava. Era o gozo febril que podem ter duas criaturas em delírio da morte. Quando soltei-me dos braços dela, a fraqueza fazia desvairar, né, ficar tonta. Debruçava-se nas ondas e bebia água salgada. Estava louca. E aí ela fala para ele, bebe, é vinho. Não dormi, não podia dormir. Tinha febre no cérebro e meu estômago tinha fome. Tinha fome como a fera. Apertei-a nos braços, apertei-a convulsivo, sufoquei-a. Ela ainda era tão bonita. Eu a vi erguer na espuma das ondas, desaparecer e boiar de novo. Depois, não a distingui mais. Era como um lençol lançado nas águas. Quantas horas, quantos dias passei naquela modora, nem o sei. Quando acordei nesse pesadelo de um homem desperto, estava a bordo de um navio. Uma embarcação inglesa me salvara. Então é uma história bem trágica, né? Tipo, com uns toques meio de. Uns toques não, né? De canibalismo, basicamente. Ah, De estupro, né? E esse é um dos vários contos que a gente tem aqui, né? Eu não gosto de dar spoiler, mas despertar a curiosidade de vocês. O conto do. O conto do Saulfierre, o conto do Saulfierre, ele fala sobre necrofilia. Tem conto sobre incesto também, tem conto sobre assassinato. Tem sobre estupro também, né? O modo como a mulher é representada nesse livro é bem. De analisar, assim, é bem curioso, né? Mas então, tipo, essa, assim, é uma das expoentes, assim. É um livro que realmente ele trata de temas, assim, bem pesados, né? Tipo, por exemplo, eles estão literalmente no meio de uma jangada e eles precisam comer a carne das pessoas que ficaram lá mortas para poder sobreviver. Isso de outras coisas que acontecem. Então, é um livro bem, assim, vai ter gente que vai gostar de ler, né? Porque é uma coisa mais de aventura. E o Álvares de Azevedo ele tratava muito isso nos livros dele, né? E aí, só para encerrar, tem, ele morre muito cedo, assim, né? Na época, você também estava tendo uma pneumonia, uma epidemia muito forte de tuberculose aqui no Brasil. E ele morre com. Eu acho que ele não completa nem 30 anos. Ele morre com o quê? Deixa eu fazer outra conta aqui. 1800 e. Ele morreu com. Ele morreu com 24 anos. Se eu não me engano, ele morre de tuberculose mesmo. E eu lembro que dias antes dele morrer, ele escreve um poema chamado Se Eu Morresse Amanhã, né? E aí eu vou só ler esse poema para vocês, que eu acho que eu já encerro hoje também, porque vai passar um pouquinho do tempo. Que é esse soneto, né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perderia chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã. Então é meio engraçado, né? Porque ele escreve esse poema um mês antes dele morrer de tuberculose. Então ele realmente escrevia muita coisa assim, era muito romântico, né, na linguagem do romantismo, mas também tinha muito flerte com um terror, uma coisa meio gótica. Então acho que isso talvez seja, pode estar para vocês o que seria, por exemplo, um ultrarromantismo, uma coisa mais voltada. Não, eu acho que talvez assim, não que você geralmente é uma coisa de terror, né? Terror no nosso molde de hoje. Mas era uma coisa que flertava muito com questões de morte, com questões mais pesadas de estupro, de canibalismo, de desejo de morrer, de você não aguentar mais a vida. Então, tem muito poeta que eu já. Eu acho que tinha um também dessa época, acho que era, não sei se era o José Bonifácio, mas era outro que ele escreve, tipo, um poema e pouco tempo depois ele morre também. Então, eu acho que é isso, assim, gente. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, se ficaram com dúvida em alguma coisa, mas eu acho que a ideia de hoje era mais isso. Tranquilo para vocês? E tô. eu vou Sim, compartilhar. tranquilo não é não, porque, Oi? né? Assim, Não tranquilo, entendi, tranquilo, desculpa. né?
Ah, tá. Tranquilo, É, tranquilo, não é não, né? Mas tá bom, eu relevo. para quem curte mais essas histórias, e até para a gente também desmitificar um pouco, né? Porque assim, a gente também tem vertentes mais de terror aqui na nossa literatura. Eu deixei algumas recomendações. Eu deixei a HQ aqui no Drive, tá? Para quem quiser ler, ela tá aqui completa. Então, se vocês quiserem baixar e ler, é bem bacana. Assim, são histórias bem curtas. Detalhe, a história do Bertrand é a maior de todas, que são 15 páginas. As outras, elas beiram entre 8 e 10 páginas. E são histórias assim, para quem gosta de aventura, de uma coisa mais de terror, pode se interessar. E eu deixei umas outras recomendações aqui para vocês de 4 livros de terror brasileiro mais contemporâneos. Não são livros tão antigos, tá? São de 2000 para cá. Então, para quem se interessar em ler um terror brasileiro, alguma coisa do nosso país. E o resumo, né, para quem quiser estudar depois, tem aqui. E eu acho que é basicamente isso, gente. Então, agora, se o Jorge quiser encerrar a gravação, acho que agora pode parar. Então, espero que vocês